Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O empate do clássico entre Cruzeiro e Atlético ainda está dando o que falar, né, gente? Bora conferir mais esse trecho da equipe F da ESPN Brasil com Zinho e Pascoal, repercutindo alguns lances importantes dessa partida e o desempenho do Cruzeiro no Brasileirão. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cabuloso, já deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e já deixe seu comentário se você concorda com essa análise dos comentaristas da equipe F. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Clássico mineiro, né? Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Galo jogaram 0-0. Zinho, o que esse clássico mineiro conta pra gente? De expectativa de um Cruzeiro que segue bem colocado, né? E parece dar mostras de virar a página de um começo muito preocupante. Ainda tem chão, tem muita coisa para melhorar, mas dá para ver um norte. O que é que dá para você comentar sobre esse duelo Raposa e Galo? Zinho? Bom, Felipe, assim, também não foi um clássico empolgante, não. Né? Acho que poderia ser melhor, mas o Cruzeiro tomou mais a iniciativa do jogo. Jogava no Mineirão com a sua torcida, né? A gente dá para perceber um público maravilhoso, né? Um público para um grande clássico que é Cruzeiro e Atlético. Eu tive o privilégio de jogar esse clássico. O Cruzeiro propôs o jogo, o Cruzeiro saiu mais para o jogo, teve a maior posse de bola, não transformou isso em grandes chances, né? Não foi aquela coisa que exigiu tanto o Everson, goleiro do Atlético. O Atlético aceitou isso, baixou mais as linhas, marcou mais, né? Combateu muito mais, tentou sair um pouco no contra-ataque. Teve algumas jogadas na velocidade do Rony, foi aquele jogador que chegou mais ali, bateu, conseguiu finalizar. O Hulk não estava nos seus melhores dias, o Scarpa também não. Começou o Igor Gomes também jogando esse jogo. E assim, acho que o Cruzeiro, essa formação que o Leonardo Jardim ele encontrou no time, né? O Lucas Silva e o Romero ali como os volantes, aí o Christian é um homem de meio, mas que sai muito pelo lado direito, o Wanderson abre mais pelo lado esquerdo, o Matheus Pereira é o meio atacante, né? Ele vem, organiza, mas chega muito ali perto do Caio Jorge. O time ficou mais sólido, né? Mais equilibrado e tem feito bons jogos, tanto é que está aí no G4, né, do Brasileirão, melhorou bastante. Foi uma decepção na Sul-Americana, tem só uma rodada para cumprir. Vence o jogo em casa na Copa do Brasil, melhora. O Cruzeiro, eu particularmente, os medalhões não estavam rendendo e ainda não tinha chegada do novo treinador. Eu estava com aquela expectativa ruim, de um ano difícil para o Cruzeiro. Mas houve essa mudança e a personalidade do treinador de peitar e barrar os caras que não estavam rendendo, que não estavam, né, fazendo o seu melhor, e o time melhora. E o Cruzeiro já dá esperança para o seu torcedor de ir no Campeonato Brasileiro, porque vai sair da Sul-Americana, né, vai ficar com a Copa do Brasil Brasileirão, e aí, como o Zé Elias falou, os treinadores reclamam tanto de tantos jogos, o Cruzeiro vai ter menos uma competição e pode fisicamente se beneficiar disso para seguir bem no Brasileirão. Mas no jogo, foi o que tomou mais a iniciativa, propôs mais o jogo o Cruzeiro. Agora, o que me chama a atenção não é que o Gabigol está entrando e sendo um jogador. Ele foi contra o Flamengo, em 4 minutos teve o pênalti que ele bateu, perdeu e fez o gol no rebote, criou-se aquela repercussão enorme, porque era o jogo, né? Cruzeiro contra Flamengo, primeiro jogo do Gabigol contra o seu ex-clube. Mas eu acho que o treinador tá dando muito poucos minutos para ele no Campeonato Brasileiro. Ele novamente, o torcedor pedindo, e ele segura, nem é a primeira opção para entrar no jogo, o Gabigol. E eu acho que um jogo que está 0-0, você está sendo o time que está propondo mais o jogo, precisa de movimentação na frente. Eu acho que ele tem demorado para, não é atender o torcedor, é buscar uma solução diferente para tentar a vitória. E essa demora prejudicou um pouco. Acho que o Gabigol poderia, mais uma vez, ter entrado com mais tempo, né?
E assim, vale ressaltar o bom comportamento, está entrando, está cumprindo, está ouvindo a orientação do treinador. Muita gente, né, fala do comportamento, o Gabigol tem até esse momento, né, ele está se comportando e se colocando à disposição. E eu acho que o treinador poderia aproveitar mais isso, né, dar mais minutos, até junto com o Caio Jorge. Ele entrou e jogou junto com o Caio Jorge. Mas seria uma opção melhor para o Cruzeiro tentar a vitória no Clássico. E tem o Leonardo Jardim na entrevista fala isso. Ele demorou para colocar o Gabriel. Ele falou, eu demorei um pouquinho. Ele reconheceu, Zinho, que ele demorou um pouquinho para colocar o Gabriel. Esse jogo, assim, para mim, mostrou um Atlético Mineiro acuado, querendo uma bola de contra-ataque, chorando por uma bola de contra-ataque e o Cruzeiro dominante, né? O Cruzeiro criou as melhores perspectivas de gol, teve lá as oportunidades, não teve paciência, calma, qualidade, são fatores que decidem e que definem o gol. E nesse momento da partida o Cruzeiro não teve esse instante de estabilidade para poder fazer o gol. Criou muitas oportunidades, dominou o meio-campo completamente. O Hulk não fez um jogo legal, o Arana machucou de novo. Ai, rapaz, quando a gente fala do Arana, eu fico até com dor no coração, porque eu acho que ele é um baita jogador, um baita lateral, e entra para jogar e machuca. Isso me deixou meio que chateado. Mas teve um pênalti, teve um pênalti a favor do Cruzeiro. Se aquilo não é pênalti, então pode virar MMA. Liberou para o MMA. Então, se tiver imagem depois, por favor, podem colocar, para a gente discutir. Para mim, teve um pênalti a favor do Cruzeiro. E não adianta dizer, precisa ver se a bola está no ar. A bola está chegando ali. A bola quica ali na frente. Aí, ó. Olha lá. Olha isso aí. Seria exatamente no momento onde o Fabrício Bruno iria pegar a bola, né? Olha isso aí. Olha isso aí. Deu um pênalti a favor do Cruzeiro, gente. Aí você pode escolher o aqui ou lá. Você escolhe um dos dois. Mas pra mim o do Fabrício Bruno é muito mais. Assim, é indiscutível. Pra mim é indiscutível. É pênalti, gente. E pra você, Zé? Não, pra mim é pênalti. Mas esse árbitro aí não vai dar. Olha lá. Esse árbitro aí, ele gosta de deixar a sua marca todos os jogos. Sempre ele apronta. Mesmo que seja negativo. Mesmo que seja negativo. Pra ele, o importante é deixar uma marca. Normalmente é a marca negativa, né? Dele e do VAR. Sim, mas ele tem assistência no VAR. Sim, mas é por isso que eu falo, Pascoal. O VAR teria que chamar. Vem cá. É o Wagner, né? Eu não sei como é que ele chama. Deixa eu ver o nome do artista. Peraí, tem aqui o nome do artista. Tem cadê? Flávio Rodrigues. É o artista, né? Se você buscar aí, acho que ele já foi suspenso, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, ele já ficou de fora de uma rodada, porque ele já aprontou. Né, já deixou ir. Fora do Campeonato Paulista por conta do pênalti do São Paulo e Palmeiras. Ele era o árbitro daquele São Paulo e Palmeiras. Sim, e o VAR, né? Porque o VAR tem que chamar o árbitro. Vem cá. Teve um mata-leão ali, entendeu? Teve um chamou pro baile. Que o VAR ficou na dúvida de qual dos dois aí não marcou nenhum. Exatamente. Porque assim... Teve isso, sim? Não tem como. Não tem como. Acho que confundiu os caras do VAR. Não tem como não dar um pênalti desse. Isso é pênalti. Isso é pênalti. Até porque, olha o trajeto da bola, ó. Era exatamente onde o Fabrício Bruno ia cabecear. Se o cara vai chegar ou não, gente. Não tem esse negócio, ó. O Fabrício Bruno tem dois aí, ó. Tem um no Christian também. Olha lá, ó. Sobe, tentou passar a guarda ali e o Lianco deu um mata-leão. É verdade. Mas é verdade, ó. Não tem como. Eu aprendi com o comendador Pascoal, que ele falou assim, aprende uma coisa. Não discute com a imagem. Não litigare com a imagem. Não briga com a imagem. A imagem é muito clara. A imagem é muito clara, isso é pênalti. Não tem como o árbitro não ver isso. Eu fico surpreso, né? Estupefato, boquiaberto, lamentando, porque não ver um pênalti desse, e ao contrário do jogo do São Paulo, viram um pênalti que eu nem com binóculo consigo ver. Né? No jogo do São Paulo, nem com binóculo, botei um binóculo assim, o binóculo. Eu vi. Aqui. Você viu o quê? Aqui. Você tava sem aqui. óculos. Eu vi com óculos. Mas vamos lá. Mas esse não está na pauta. Nada contra. Mas a gente pode colocar. Mas a gente pode colocar. A questão é que a gente... A gente pode colocar aí, Fabrício. Pode colocar para a gente fazer a comparação aí.
aí, pode coloca aí. É que o jogo de sábado tem um peso menor na segunda. Já estão buscando tá mais frio. Absurdo. A gente teve o fim de semana inteiro para debater isso. Mas vamos colocar o que disse o assistente. Depois me passa o nome. Assistente do Cruzeiro, que eu não sei de cabeça, do Léo Jardim. Diogo Dias. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Diogo Dias, assistente do Leonardo Jardim, colocou isso nas suas redes sociais. Ruim pra ler. O que eu queria colocar aqui é o seguinte: o cara chegou agora, já sentar na janelinha. Ô, amigo, tudo bem, Pujozinho? Você conhece bem Minas Gerais, jogou, foi campeão no Cruzeiro, você respeita demais, tá aí com uma camisa azul no torno. Mas o assistente chegou agora, mas tá falando da onde essa? Que não tem, tudo mais. Foi um 0-0. Cruzeiro. Mas do Cruzeiro dominante. Foi dominante, mas tudo bem. De um Cruzeiro que até agora não tava legal, estão fazendo um bom trabalho. Mas acho que queimaram a largada, hein? Muito bom trabalho. Quero te ouvir, Zinho. O que você achou do... o Cruzeiro não tem rival em Minas? Eu acho que assim, se equivocou, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Essa é a opinião dele também, né? Que eu vou falar para ele ficar calado. Só acho que ele, como profissional, tem que ver o que aconteceu durante o ano. Ele não pode se basear por um jogo, pelo Clássico. No Clássico, o Cruzeiro foi melhor. Todo mundo sabe que a minha identificação é com o Cruzeiro, mas eu estou aqui imparcial. No jogo, o Cruzeiro propõe mais o jogo, buscou mais a vitória, mas também, peraí, não foi um atropelo. Se pegar os melhores momentos e falar assim, olha, o Everson fez 3 milagres. Confesso que eu não estou lembrando, e eu assisti o jogo, porque eu trabalhei ontem no Sport Center, bem pós-jogo, de Cruzeiro e Atlético. Então, assim, vi, como o Pascoal falou, um Atlético baixando mais as linhas. Até me surpreendeu, porque você olhar para o elenco do Atlético, não está muito atrás do Cruzeiro, não. Você tem Hulk, Rony, Scarpa, né? Igor Gomes, você tem Júnior Alonso, Alan Franco, você tem bons jogadores. Você tem uma base, tem um time. O Vera estava até no banco, entrou no segundo tempo. Então, assim, não é um absurdo dizer que há um certo equilíbrio ainda. O Cruzeiro, pela SAF, com o poder financeiro de buscar vários atletas, tem mais opções no momento. Mas ainda não é uma distância enorme. Mesmo porque o Cruzeiro já estava com esse elenco, não tinha esse treinador. E não ganhou o Campeonato Mineiro, né? Sim. Quem foi campeão mineiro? O Atlético. O Cruzeiro então, assim, peraí. O Cruzeiro não foi nem para a final, perdeu para o América. Então, assim, é muito assim... Acho que ele ali entrou na pilha da rivalidade, entrou naquela coisa do torcedor, de botar, dominamos o jogo, eles vieram mais para se defender. Poderia falar, olha, um clássico, nós fomos melhores, nós propomos o jogo, o Atlético se defendeu mais, recuou, não encarou de frente. Agora, dizer assim que não tem rival em Minas, acho que ele entrou muito naquela coisa de jogar para a torcida, sabe? Ganhar moral com o torcedor. Então, assim, me desculpe o torcedor cruzeirense, que eu sou muito grato de ter vestido a camisa do Cruzeiro, mas acho que há sim adversário, né? Há ainda um equilíbrio. O Cruzeiro pode ter um pouco mais de opções, mas ainda não demonstrou isso. Na competição de estar disparado na frente do Atlético, enfim. Acho que no próprio Campeonato Brasileiro está buscando encostar nos elencos que estão à frente dele, já está no G4, isso é muito bom. Acho que está em terceiro lugar o Cruzeiro hoje, atrás somente de Palmeiras e Flamengo. Muito bom, excelente, pelo investimento e pelo trabalho dele, do treinador Leonardo Jardim. Acho que não foi ele que falou, foi o assistente. Mas independente disso, acho que equivocou, exagerou. Acho que exagerou.
É isso aí, pessoal. Após o empate do clássico de domingo, o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, dia 22, quando enfrentará o Vila Nova em Goiânia em uma partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe celeste tem vantagem no confronto por ter vencido o primeiro jogo de 2-0. Leonardo Jardim sinalizou que alguns titulares poderão ser poupados, mas ressaltou a importância de encarar o duelo com serenidade. Inclusive, parte da torcida do Cruzeiro ficou preocupada com a possibilidade de perder um atleta para o jogo decisivo. O zagueiro Fabrício Bruno deixou o campo sentindo algumas dores. Foi o que admitiu o próprio defensor celeste na zona mista do Mineirão. Porém, o jogador também disse que a situação não preocupara o duelo contra o time do Vila Nova. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!